que nos liberta. A maior parte das... Minhas queridas Blacks, oficialmente o nosso primeiro encontro aqui, dando praticamente o nosso pontapé inicial na Black Magra, que começa segunda-feira, mas hoje a gente já tem um encontro aqui que é transformador, que é a aula da feira, né? Hoje vamos junto pra feira, né? Vamos trazer aqui, trouxe bastante coisa, trouxe queijo, trouxe abacate, trouxe abobrinha, muita coisa pra você entender. E o objetivo desse encontro é trazer uma consciência, né, dos próximos dias, a partir de segunda-feira, e trazer conhecimento também pra vocês sobre alimentação, porque uma coisa eu acredito, é o conhecimento que nos liberta. A maior parte das doenças que existem hoje, dos erros que a gente comete, sei lá, dos remédios que a gente toma de forma desnecessária, pode acreditar, é falta de informação. E muita coisa vai mudar depois dessa Black. Então esteja preparada, esteja animada, esteja pronta para entregar o seu tempo mesmo, o seu conhecimento, né, para se entregar de coração, e é isso que eu peço mesmo, de verdade, em todos os áudios eu falo e volto a falar aqui nesse nosso primeiro encontro. Lembre-se que a Black é uma metodologia de emagrecimento. Você vai aprender jejum, você vai aprender sobre alimentos, você vai aprender sobre mentalidade, consciência, silenciar essa agitação mental, esse medo, essa coisa que a gente tem vivido hoje, né, muito acelerado, mas eu te peço uma coisa, mais uma vez, esteja presente, participe, assista às aulas. A Black não é um campeonato, não é uma competição, não é uma corrida, a Black é um programa, é uma metodologia, então apenas esteja, mesmo que você tenha dificuldade, mesmo que você não concorde com alguma coisa ou outra, tenha dificuldade, por favor, não deixa de assistir os 7 dias, não deixa de estar presente os 7 dias, se você não conseguir assistir de manhã, assista à noite, à tarde, mas não deixe pro dia seguinte. Ah, Bruno, hoje eu me enrolei e não consegui assistir a aula. Assista, dê um jeitinho, que é um encontro de 1 horinha que vai fazer muita diferença, e tudo é pensado dia a dia para que você chegue no final do 7º dia transformado. Então, por favor, não pule, não se distraia, não canse, não desista, não faça nada disso, apenas esteja presente. E mesmo que você talvez não consiga entregar o seu melhor ali, mesmo que você não consiga cumprir, esteja presente, não desanime, porque você vai aprender comigo muito sobre a mente. E a mente, ela tem um objetivo, que é sempre sabotar tudo aquilo que a gente quer. A partir de segunda-feira, nós vamos passar 7 dias juntos. Temos encontro todos os dias às 7 da manhã. E acredite, esses 7 dias, eles vão mudar a sua relação com a comida para sempre, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero te falar é que não é só sobre o cardápio ou sobre não comer, é sobre conteúdo mesmo, conhecimento, libertação. Eu gosto de falar que a Black é uma liberdade, então acredite nisso. A Black é um método criado, desenvolvido e cada vez mais aprimorado para que você ganhe conhecimento mesmo, tá? E você consiga atingir aquilo que realmente você quer, tá? Nós teremos 7 dias para trabalhar a sua mentalidade, que isso, ó, é importantíssimo, a sua disciplina e a forma como você enxerga ali a comida, as refeições, a sua relação com a comida, os mitos sobre a alimentação, e a cada dia do nosso desafio você vai perceber a evolução no peso e no seu bem-estar, tá bom? Então você vai perceber uma diferença muito grande em energia, ânimo e, ó, felicidade, mentalidade e a balança descendo. Confia que vai ser lindo. Lembrando, mais uma vez, nossos encontros são todos os dias às 7 da manhã, tá bom? Eu vou te acompanhar durante toda a semana e é muito importante que você assista às aulas. Se não deu às 7, assista à tarde, à noite, mas não pule o dia, porque isso acaba atrapalhando o enredo, né? Todos os dias eles são ligados, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, eles têm uma cronologia, então tente, por favor, não pular. Você vai receber áudios todos os dias, os áudios também têm muita importância e eles têm uma ligação com as aulas, tá? Então o que você assistir de manhã, você vai ouvir no restante do dia, no dia seguinte o restante, então esteja preparada e programada nesses 7 dias para assistir às aulas, escutar os áudios e estar presente. Você vai ver já no nosso primeiro encontro que presença é uma das coisas que eu mais bato aqui e você vai ressignificar sua relação com o estado de presença e consequentemente a ansiedade, o medo e tudo mais, tá bom? Então vamos começar falando sobre o cronograma de jejum, tá? Nós vamos seguir o cronograma que está aqui na tela, tá bom? O jejum está aqui para você e nós vamos explicar o seguinte. O jejum, para você se adaptar ao jejum, é importante que ele seja de forma progressiva. Se você é uma pessoa que já está adaptada ao jejum, calma, segura e faça o que está no cronograma, tá? Bruno, mas 14 horas eu faço 50 horas, não tem problema, faça 14. Bruno, nunca fiz jejum, faça 14. O jejum, ele tem uma função progressiva, tá? Por isso que é importante, e aqui, gente, não tem ninguém melhor do que ninguém, nem eu sou melhor do que vocês. Aqui nós vamos aprendendo juntos, errando junto, acertando junto, tá? Não é aula, aqui é uma troca de energia, troca de conhecimento, e eu vou dividir com vocês aquilo que eu já sei da minha experiência em jejum. Por que o jejum é progressivo? Se você perceber, o cronograma, ele é sempre um jejum, ele volta, um jejum, ele volta, um jejum mais longo, ele volta, um jejum mais longo, ele volta. Por quê? Primeiro, porque a gente precisa preparar o seu corpo, e o jejum você vai perceber que ele é uma coisa progressiva. Então, primeira vez que você faz um jejum de 14, 16 é difícil, a segunda vez é mais fácil, a terceira vez é mais fácil, e aí por diante, né? Então, para você chegar no jejum de 20, você vai ter que fazer um jejum de 14 com muita consciência, um jejum de 16, um jejum de 18, tudo bonitinho, e sempre que a gente faz um jejum, depois a gente volta e descansa, faz um jejum, volta e descansa, faz um jejum, volta e descansa. Esse descanso é importante para você organizar suas refeições e reequilibrar a comida ali que você tá dando pro seu corpo, tá bom? E priorizar sempre o jejum noturno, tá? Isso é uma coisa que eu carrego como filosofia de vida e você também vai aprender a gostar disso, porque quem faz jejum noturno fica muito mais fácil emagrecer, tá? Primeiro que noite não é hora de comer, tá? Segundo, que ajuda no seu sono. Terceiro, que é o horário que a gente mais erra, tá? Então, mesmo que você, Bruno, mas eu trabalho à noite, eu vou te explicar direitinho, e você vai ver que independente se você tá trabalhando, você tá em casa, você tá dormindo, noite, fisiologicamente, não é um horário pra gente comer. Então, quanto mais cedo você jantar, mais fácil vai ser fazer o jejum pro dia seguinte. Então, por exemplo, vamos supor que você jante às 5 horas da manhã você já fez 12 horas, então 7 horas você já fez 14, 7 horas ali, você que gosta de um café da manhã, se você jantar cedo, rapidamente, né, você vai poder tomar um café. Quanto mais tarde você janta, mais tarde acaba sendo um café da manhã e talvez mais agressivo seja, né? Então, confia, tenta o mais cedo puxar, tá? Mesmo que você vire e fale assim, Bruno, eu trabalho à noite.
Eu dei muito plantão à noite, né, gente? Trabalhei muito tempo à noite. E, por exemplo, teve uma época da minha vida, por exemplo, que eu dava plantão e não comia mais no hospital. De tanto que eu estava adaptado em jejum, fazia 24 horas de plantão, ficava 24 horas em jejum. Então, eu vou te ensinar isso. Eu tenho muito paciente que faz período noturno, né? Trabalha à noite e ele janta e vai pra lá, tá? É claro que tem uma adaptação, talvez não seja o seu momento agora, mas confia. Você vai conseguir fazer isso. Então, tenta puxar o mais cedo, janta bem, come bem. Você vai ver que o cardápio ele é bastante variado, muita comida, bem gostoso. E você vai conseguir acostumar o seu corpo a não digerir tanto à noite, a não receber comida à noite, e isso vai te ajudar. Então o jejum, gente, ele sempre começa na hora que você faz a sua última refeição, tá bom? Ah, Bruno, mas eu tô trabalhando. Sim, se você jantou ali às 7 horas, dali pra frente, você começa o jejum. Bruno, eu pego o trabalho às 7 da noite, então janta às 6 e começa o jejum. As ferramentas, o conhecimento, as estratégias pro jejum, você vai receber tudo lá, tá? Mas a sua última refeição, independente da hora, é onde você começa o jejum. A mesma coisa é onde você quebra o jejum, é a primeira refeição que você faz do dia. Então, eu falo muito de tentar se exercitar em jejum, exercício em jejum. O seu jejum você vai quebrar na hora que você chegar da academia. Por exemplo, Bruno, eu treino todo dia de manhã, 7 eu treino. Então vamos tentar treinar e quando chegar, quebrar. E ali você vai fazer o seu jejum, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do exercício em jejum, tá? Talvez você tenha um pouco de receio, um pouco de medo, e eu vou te dar uma dica para você entender aqui a questão do exercício no jejum. Primeira coisa que você precisa entender é que se você não está adaptado, a gente precisa adaptar o seu corpo a fazer o movimento em jejum. Por isso que se você é uma pessoa que come antes de treinar e está entrando na Black, o que você pode fazer? Vá sem comer, mas faça um exercício mais tranquilo. Então você pode, por exemplo, diminuir a carga, diminuir a intensidade, continuar fazendo ali um exercício para que você adapte o seu corpo ao jejum. Você que não tem o hábito de fazer o exercício, eu sugiro muito que, se possível, né, você faça uma caminhada em jejum. Esse movimento ajuda bastante, tá? Vocês vão ter bastante nos encontros pela manhã. Eu vou estar falando muito sobre o jejum, sobre os benefícios e principalmente sobre o metabolismo. E você já precisa entender desde então que quando a gente usa o carboidrato, a gente tem uma via de energia, e quando a gente não usa o carboidrato, a gente força o corpo a funcionar através de uma outra via de energia. Essa outra via de energia que nós vamos trabalhar cada vez mais. E essa via do jejum, da gordura, ela beneficia muito com o movimento, que é o que a gente chama de metabolismo anaeróbio, da glicose, e o metabolismo aeróbio, tá? O aeróbio, como o próprio nome diz, ar, né? Então o movimento ajuda muito. Você vai perceber aqui nos 7 dias que, se for possível, uma caminhada vai ajudar muito durante esses 7 dias, tá? E também para a vida, né? E uma caminhada é uma coisa simples, né? Não é tão desconfortável, não é tão difícil, não é tão sofrido, dá para todo mundo caminhar. Inclusive, vocês vão perceber depois nos jejuns mais longos que, na verdade, a caminhada ela te deixa melhor. Corta, tira a sua fome, tira o seu cansaço, melhora a sua energia. E você vai perceber que quanto mais movimento você puder fazer em jejum, melhor vai ficar. É claro que cada um tem o seu tempo, tá? Gente, qualquer coisa que você tiver dúvida aqui, tá? Nesses 7 dias, a primeira coisa, nós temos as lives de encontro também, tá? Muita dúvida, muito conhecimento. E segunda coisa, cada um tem o seu tempo, tá? Se tem uma coisa que você vai receber aqui dentro dessa Black, dentro desses 7 dias, é um cuidado e um respeito a cada metabolismo. Eu tô aqui falando para muita gente, eu sei que tem pessoas aqui de 20 anos, atleta, 30 anos, e tem pessoas de 40, 50, 60, sedentários, acima do peso, com dificuldade de emagrecer há muito tempo, com pouco músculo. Então, por favor, entenda que todo mundo tem o seu tempo, tem o seu cuidado e tem o respeito, tá bom? Esse programa aqui é para todas as pessoas, e mesmo que você tenha alguma dificuldade, algum desafio, alguma limitação, nós vamos aprender a fazer isso e resolver isso aí dentro do seu tempo, tá? Só que, acredite em mim, muito melhor do que eu pegar o seu caso e te dar uma orientação como se fosse uma consulta, é eu te ensinar cada vez mais, tá? Então eu tenho pessoas aqui, tenho alunas já, né, que são as minhas embaixadoras, tem pessoas que já fizeram outras Blacks, tem pessoas que estão aí na 3ª, 4ª Black já, e tem pessoas que é a primeira vez da Black. Quanto mais contato comigo, mais conhecimento você vai ter, não só de mim, como de você também. Então você vai conhecer cada vez mais o seu corpo, os sinais, o que é cansaço, fome, você vai aprender a dominar o jejum cada vez mais você vai ficar mais, vai ter uma afinidade maior com o jejum, tá bom? Então confia, tenha paciência, você vai ver que nós vamos trabalhar muito isso aí, muito amor, muita tranquilidade, tá? Grávidas e lactantes, gente, pergunta muito comum, as pessoas sempre falam, Bruno, mas eu tô gestante, lactante. Primeira coisa que eu falo é assim, né, gente? Poxa, você passa a vida tentando perder peso, agora que você tá grávida, você quer fazer jejum de 20 horas. Não, né, gente? Grávidas e lactantes podem fazer o jejum? Claro que pode, porque jejuar, gente, não é uma coisa absurda, é só um período que você não come, tá? O que é o jejum? Vamos lá, você tem 24 horas, todo mundo tem 24 horas por dia. Nós vamos dividir o seu dia em 2 momentos, o momento onde você não come e o momento onde você come, tá? Só que gestantes e lactantes, gente, nós estamos falando de uma outra vida, tá? Então se você tem uma vida dentro de você sendo gerada, não faça restrição calórica severa. Se você está amamentando, seu corpo está gastando muito mais energia produzindo leite. Então não faça jejuns mais longos. Jejuns de 12 a 14 horas, tá ótimo. Mas Bruno, mas você pediu para fazer um jejum de 20, não faça 20, faça 12, 14 e mantenha ali para você ir fazendo, tá? Mas vai ser muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda para você aprender a assistir às aulas, ganhar consciência, ganhar presença, olhar a vida com outros olhos, tá? Então vocês são muito bem-vindas sim, só não precisa fazer os jejuns longos porque acaba agredindo muito, tá? Falando um pouquinho sobre o cronograma de jejum. Você vai perceber que no primeiro dia nós vamos fazer 14 horas de jejum. Então o dia tem 24 horas, nós vamos pegar 14 horas desse dia e não vamos nos alimentar, sobrando 10 horas para você se alimentar, tá? Isso é importante você entender. Basicamente funcionamos em 3 refeições, um bom café, um bom almoço, um bom jantar. Por quê, Bruno? Eu adoro fazer o lanchinho da tarde, eu gosto de comer uma fruta no meio da manhã. Você vai ver que na verdade isso mais te atrapalha do que ajuda. Confia em mim, confia nos 7 dias que você vai perceber que um bom café te alimenta até o almoço, um bom almoço te alimenta até o jantar. E aqui que entra o grande segredo de jantar cedo, porque 4, 5 horas é um horário que a gente tem fome, todo mundo tem fome. O cortisol começa a baixar, a gente
gente já vai acabando o dia, vamos ficando cansado, é hora de comer. Só que, talvez antes da Black, era a hora que você passava na padaria, comia um pão, comia um bolo, fazia um lanche, queijo, presunto, nananana, aquele monte de caloria que não matava a sua fome, chegava à noite, você queria comer e acabava jantando de novo. Aqui não, aqui é um bom café, um bom almoço, um bom jantar. E se você olhar aqui nos cronogramas, às vezes tem dia que são 2 refeições. Por quê? Porque quanto mais a gente aumenta a janela de jejum, menor é a nossa janela alimentar. Esse é o segredo do jejum. Então, segunda-feira, 14 horas de jejum, por isso que é importante jantar cedo. Então vamos supor que no domingo você jante às 6 da tarde. Segunda-feira, às 8 da manhã, você fez 14 horas, comece as suas refeições, tá? Café, almoço, jantar. Dia seguinte, terça-feira, nós vamos fazer 16 horas, então o seu jejum ele já dá uma esticadinha. Por isso que é importante, novamente, jantar cedo, tá? Então vamos supor que na segunda noite você jante às 5. Agora você precisa fazer 5 da manhã, deu 12, faltam mais 4, às 9 da manhã você vai quebrar o seu jejum e vai começar a comer, tá? Se você percebeu, terça, 3 ou 2 refeições, tá? Nós deixamos à vontade, porque se você quiser fazer 2, por exemplo, Bruno, 9 da manhã, se eu tomar café no almoço, eu almoçar, aquela coisa toda. Então nós deixamos sempre à vontade 2 ou 3, mas eu sempre sugiro fazer 3, tá bom? Por quê? 9 da manhã você come, almoça ali 1 hora, janta, sei lá, 5, 6 horas, um exemplo. O que você precisa entender disso, gente? Se você tem o seu cardápio, né? O cardápio tá lá, você vai comer ele bonitinho, café, almoço e jantar. Vamos supor que você não faça. Bruno, eu quero não fazer o café da manhã hoje, vai ficar almoço e jantar. As calorias do café têm que ser redistribuídas em almoço e jantar, tá bom, gente? Isso é uma das coisas mais importantes do programa. É importante você entender isso. Por quê? Porque a dieta que você escolheu, o cardápio que você escolheu, eu vou falar um pouquinho ali na frente, esse cardápio, ele já é dividido com a quantidade calórica para você emagrecer. Então vamos supor que você escolha de 1.500 calorias. Se você tirar o almoço, ou tirar o café, ele não vai ter mais 1.500, ele vai ter 1.300. E aí 1.300 para você é pouco. Então o que tiver para comer no café, almoço e jantar, você vai ter que comer em 2 ou 3 refeições. Essa é a regra do jogo. Bruno, eu tinha 3 ovos para comer de manhã, não tomei café. O que eu vou fazer? Vou pegar 2 ovos, vou pôr no almoço, vou pegar um ovo, vou pôr no jantar. Ou vou pegar o abacate e vou colocar ali em qual momento. Porque tem que comer. Gente, o segredo do jejum é comer bem, tá? Vocês vão se assustar com a quantidade de comida, mas é isso mesmo, tá? No terceiro dia, quarta-feira, eu coloquei 16 horas, mas eu coloquei 3. Então é importante, o que eu quero que você treine? Se você percebeu, são 2 dias de 16 horas. Mas eu queria que um dia você tentasse fazer 3 refeições e que um dia você tentasse fazer 2. Por quê? Porque eu preciso te ensinar a comer. Às vezes, você começa a fazer o jejum de 16 horas e você vai percebendo que a fome vai diminuindo. Mas é muito importante comer. Eu queria muito que você aprendesse a comer. Se for 3 refeições e você tem aqui 8 horas para comer, você vai perceber que o seu almoço o seu café vai ficar perto do almoço e o jantar vai ficar perto do almoço. Então você vai perceber que é muita comida em pouco tempo. Mas eu quero que você coma mesmo, até sem vontade, para você treinar a comer sem fome e a comer com fome. No dia seguinte, eu gostaria que você fizesse 2. Para quê? Para que você aprendesse a comer refeições mais volumosas, tá? Também é importante. Bruno, eu não consigo. Consegue sim. Confia que você consegue, nem que você quebre ali, coma com mais calma, mas dá sim, tá bom? Então 16, tenta fazer em 3, tenta fazer em 2, fica à vontade para fazer isso aí, tá? Fizemos 2 jejuns de 16, a gente volta e acalma na quinta-feira com um jejum de 14 horas de novo, 3 refeições. Eu chamo isso de zona de segurança, a nossa zona de conforto. Jejum de 14, 3 refeições. Na sexta-feira a gente já vai apertar, porque relaxamos, a gente aperta de novo na sexta. Aí na sexta já vem um desafio de 18 horas. Não se assuste, você vai ver que vai ser fácil, porque tem 2 coisas que você já vai estar fazendo. Talvez você olhe aqui a primeira vez e fale, Bruno, 18 horas eu não consigo. Consegue, confia que vai dar certo. Por quê? Primeiro, a sua dieta é uma dieta metabólica, é uma dieta com baixo carbo. E segundo, nós já começamos a brincar com o jejum. 14, 16, 14, né? 14, 18. Então você vai ver que 18 vai ser fácil. E aí você pode fazer 3 ou 2. Geralmente acaba fazendo 2 boas refeições. Volta pro sábado, zona de conforto, 14 horas, 3 refeições. Domingo aperta de novo, 20 horas e provavelmente 2 refeições, tá? Importantíssimo, gente, hidratação, tá? Isso é o mais importante. Nos próximos 7 dias eu quero que você se policie. Se você não tem uma garrafinha, carregue uma garrafinha com você. Se você não conseguir comprar, pega uma garrafa de 1,5 litro dessa mesmo aí de mercado e anda com ela, escreve seu nome nela, faz um desenho que vai ser sua companheira nos próximos 7 dias. Essa história de que eu bebo água, eu tomo um copinho de água, ó, isso aqui, gente, é enganação. Porque você não sabe quanto tem de água aqui dentro e você não sabe o quanto de água você está bebendo. A água precisa ser quantificada, tem que saber, tá? Então uma garrafinha de 1,5 litro, eu vou colocar aqui 2, 3 por dia. Então você já sabe, peguei essa água, tomei, acabei, eu vou encher o outro. Ou chegou no meio do dia e fala, meu Deus, eu só tomei uma garrafa. Então você já vai saber quanto você tem, tá? Lembrando que no jejum, gente, é muito importante que tenha sal, tá? Então essa primeira água que você vai fazer o período do jejum ali pela manhã, coloca sal integral. Sal marinho, sal rosa, sal do Himalaia, sal do Mossoró, flor de sal. Só não pega aquele sal do mercado baratinho, refinadinho, porque aquele sal ele é refinado, não é legal. Pega sal integral, pode ser às vezes até sal grosso de churrasco, tá? Joga ali uma pitadinha na garrafinha de 500 ml ou de 1 litro. A proporção, meia colherzinha de café daquela pequena, tá? Meia colherzinha em 1 litro de água, mais ou menos essa proporção. Não é para ficar salgado, e nem é para não ter sabor, tá? Um pouquinho, fica um detalhezinho bem discreto, mas vai te ajudar muito no jejum. Controlar sua fome, controlar o cansaço, dor de cabeça, mal-estar. Vocês não imaginam como o sal na água é fantástico. Por quê? Pensa, se você estivesse comendo, fazendo uma refeição, você teria sal na comida. Como você não está comendo, a gente coloca o sal na água e esse sal hidrata. É como se fosse um Gatorade natural, né? Um repositor eletrolítico, tá? Não precisa ter medo de rim, de pressão alta, gente. É uma pitada de sal em 1 litro de água, é hidratação. É igual quando você vai no hospital e toma um soro fisiológico. Tem, né?
cloreto de sódio ali dentro, é a mesma coisa, tá? Gente, nada de suco, porque quebra jejum, e nada de bebidas adoçadas. Bruno, pode água de coco? Não, porque é doce, tem caloria, tem carboidrato, e nem zero, tá? Bruno, mas e refrigerante zero? O paladar é doce, vai deixar o seu cérebro pensando em doce, seu cérebro com vontade de beber doce, tá? E se você não bebe água, gente, empurra. Eu brinco que a água tem que sair pelo olho, tá? Escorrer pelo ouvido mesmo, porque é importante, porque isso vai te ajudar a passar bem durante o período. Porque não adianta você fazer o jejum se sentindo mal. O meu objetivo com você nesses 7 dias é fazer o jejum se sentindo muito, muito, muito bem, tá bom? Observação importante, medicamentos não quebram o jejum, tá bom, gente? Tome normal. E algumas pessoas falam assim, Bruno, eu posso manter meu suplemento? Pode. O que eu oriento no jejum é o seguinte, eu de manhã eu tomo aqui meu complexo B, blá, 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 blá. Se você estiver em jejum, tomar o suplemento e tiver algum desconforto gástrico, um refluxo, uma queimação, deixa pra você tomar na hora que você for comer, tá bom? Bruno, eu tomo às 7 da manhã. Eu posso tomar às 10? Pode, tá? Ou você toma às 7 e beleza, se você não tiver nada. Mas tem gente que às vezes toma às 7, tem um pouquinho de refluxo, então deixa pra tomar às 7. Agora os remédio normal, tireoide, pressão, toma tudo normal, tá, gente? A lista de bebida que pode e que não pode tá no material de apoio, tá, gente? Basicamente, o que pode? Água com sal, água com limão, não abusar do limão, porque o limão é uma caloria, então coloca às vezes só pra dar uma distraidinha, tá? Água com gás ajuda muito, tá? Café sem açúcar e sem adoçante, por causa do paladar, vontade, pensar em doce, tá? Pode colocar canela, pode colocar super coffee, uma dose por dia, pode colocar chá é ótimo pra jejum, tá? Chimarrão também, tudo legal, e o vinagrezinho de maçã também é bem-vindo. Bebidas que não podem, que quebram, né, gente? Café com leite, o leite é uma caloria, café com açúcar, sucos detox, né? Whey, leite, suco, refrigerante, água de coco, bebidas vegetais. Essas coisas quebram, tá, gente? Porque tem caloria ali, então a gente evita, né? Isotônico, bebida esportiva, a gente tem a listinha ali, tá bom? O plano alimentar, como é que você vai escolher o seu plano alimentar? Gente, ó, isso é uma coisa importante, eu já vou falar dos alimentos. Mas quando você vai escolher o seu plano, você vai ter uma tabela do peso que você quer chegar, tá? Por quê, gente? Qual que é o maior erro dentro do processo de emagrecimento? É você querer comer pouco demais. E você vai perceber que o jejum, quando você vai ganhando força no jejum, ele vai tirando a sua fome. Então vai ficando muito fácil comer pouco, tá? Atenção com isso, porque tudo aquilo que está no seu cardápio precisa ser ingerido. Então, por exemplo, se você é mulher, tem 70 quilos, mas eu quero chegar em 65. Gente, não adianta você ter 80 e querer 50, tá? Aí está sendo muito agressivo. Sempre pega uma coisa mais palpável, tá? Por exemplo, 5 quilos, não é o que a gente quer perder mais ou menos na Black? 4, 5 quilos? Então pega, Bruno, eu tô com 80, escolhe o cardápio de 75 e manda ver naquilo, tá bom? Se ficar quebrado, gente, 62, 69, né? O 62 arredonda para 60, o 69 arredonda para 70, tá, gente? É didático isso aí para você entender. Arredonda para ficar fácil. Agora, é importante você ingerir lá 1.300 vai comer tudo, 1.500 vai comer tudo, 1.800 vai comer tudo, 2.000 vai comer tudo. Tem que comer, gente, é importante comer. Porque se você come pouco, esse é o erro do emagrecimento. É como se você fosse 220 e você, liga na tomada 110, não emagrece, tá? E você vai aprender aqui comigo que o jejum é uma organização, desinflama, controla a fome, insulina, blá, 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 mas quem te emagrece é aqui, ó. É comer bem, comer a comida certa, dieta metabólica, proteína, gordura, porque vai garantir saciedade, vai garantir energia, vai garantir nutrição, vai garantir desempenho, isso vai mudar a sua vida, então confia, tá bom? Lembra disso aí, tá bom? Se você come pouco, você vai atrapalhar a massa muscular, você vai atrapalhar o seu emagrecimento, você vai atrapalhar o seu metabolismo, então é muito importante comer, tá? O que tiver no seu plano, coma. Se você não comeu de manhã, redistribua, mas tem que comer tudo, tá bom, gente? Isso vai fazer toda a diferença. Isso é o que eu chamo de dieta metabólica, é uma dieta que vai manter o seu metabolismo ativo. Então, organiza os seus horários de alimentação, café, almoço e jantar, e você vai perceber que no terceiro dia, no final da Black, então nem se fala. Você vai ter fome de manhã, no almoço e no jantar. 3 momentos de fome. Se você come em 3 dias, você vai ter momentos de fome em 3 dias, depois que você disciplinar o seu corpo. Comer a quantidade de caloria certa, também é um pilar da nossa dieta, porque não adianta você precisar de 1.500 calorias para emagrecer e comer 1.200. Se você trava, o seu corpo trava e não vai dar certo. E combinar os alimentos certos. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre a feira. É hora de ir à feira comigo aqui, né? Vamos falar o seguinte, gente. Quando eu falo sobre alimento, eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em compreender os alimentos, tá? Óbvio, né? Não é obrigação sua saber, é obrigação minha, na verdade, te ensinar. Então, vamos começar pelos carboidratos, tá? Nós temos o seguinte, 2 vias de energia, lembra disso. Bruno, por que você está pedindo para eu fazer essas coisas malucas? Entenda uma coisa, gente, essa dieta e o jejum, ele tem uma função dentro do seu corpo, tá? Primeira coisa, todas as pessoas hoje, praticamente, elas têm algum grau de resistência à insulina. Eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão aqui têm resistência à insulina. O que é resistência à insulina? É a gordura localizando um pouco mais na barriga, compulsão por farinha, açúcar, doce, dificuldade de emagrecer, comer o tempo todo, fome o tempo todo, cansaço excessivo, dificuldade de fazer exercício, dificuldade de estar ansiosa, falta de energia. Isso é resistência à insulina. O que significa? Quando você come um carboidrato, deixa eu pegar aqui a batata. Quando você come a batata, você quebra a batata em glicose, mas o seu corpo ele não consegue usar a glicose. Isso é resistência à insulina. Então você que, por exemplo, assim, Bruno, eu acordo com fome, eu tenho fome o tempo todo, eu como de 3 em 3 horas. Beleza. 7 horas da manhã você usou a batata, quebrou e usou como energia, mas você não conseguiu usar ela inteira como energia. Porque se você tivesse usado ela inteira com energia, você teria saciedade o dia inteiro. É por isso que você come e tem fome, come e tem fome, come e tem fome, porque a sua energia não é bem gerenciada.
A nossa estratégia nos próximos 7 dias é pegar o carboidrato que eu sei que você gosta, diminuir o consumo de carboidrato e aumentar o consumo da gordura e da proteína para que o seu corpo possa usar uma outra fonte de energia. É como se você fosse um carro flex. Se eu dou carboidrato, eu funciono bem. Se eu não dou carboidrato, ele precisa funcionar bem. Só que a sua atual situação é o seguinte: se eu dou carboidrato, eu funciono mais ou menos. Se eu não dou carboidrato, eu não funciono. Isso não é saudável, gente. Não é saudável. No final dos 7 dias, você vai, se eu te der o carboidrato, você funciona bem. Se eu não te der o carboidrato, você vai usar a gordura como fonte de energia. É por isso, gente, que os 7 próximos dias, né, a partir de segunda-feira, você precisa acalmar o seu coração e entender qual que é a estratégia que você vai seguir aqui dentro. Dieta metabólica, a gente abaixa o carboidrato e você vai ficar bem. Talvez aí as primeiras 48 horas seja um pouquinho mais difícil, desafiador, mas gente, 72 horas seu corpo pegou no tranco. Então eu brinco que lá para quarta, quinta-feira tudo melhora, tá? Então força na peruca, não desanima, porque eu tô te explicando por que você vai fazer isso. Às vezes as pessoas passam uma dieta e você vira e fala assim: não gosto, não gostei dessa dieta, não consegui, não é pra mim. Calma, que vai dar certo. Então a gente vai abaixar o carboidrato para que a gente possa aumentar a proteína e gordura para o seu corpo funcionar através da gordura. O que é importante você entender do carboidrato? Eu peguei aqui a batata, tinha arroz aqui, eu esqueci o arroz, mas vamos supor o seguinte: você é uma pessoa que gosta de arroz, gosta de pão, gosta de massa, gosta de... Eu brinco que o arroz, a massa, o pão, ele é o submundo do carboidrato. Ele é o carboidrato mais perigoso para você nesse momento. Por quê? Porque ele tem muito amido. 100 gramas de arroz, ele tem 130 calorias. 100 gramas de batata tem 75 calorias. Então o que eu quero que você entenda? Quando você olha para o arroz, ele tem mais energia que a batata. Da mesma forma, quando você compara a batata com uma abobrinha, aqui tem 75 calorias, aqui tem 20, 30 calorias. Então, olha a diferença na economia de carboidrato. O arroz, o pão tem 100, 130 calorias, aqui tem 75, aqui tem 30 calorias. Mais ou menos, tá, gente? Só para você entender. Então, qual que é o objetivo? Por que não tem arroz? Por que não tem pão? Por que não tem macarrão? Porque aqui tem muita caloria. Pode trocar por batata? Pode, é uma opção boa, mas não para você. Para você, nesses próximos 7 dias, a gente vai deixar a batata de lado e a gente vai vir para os legumes, tá? Ai, Bruno, eu não gosto de legumes, né? Entenda com o coração, porque nós estamos fazendo uma estratégia metabólica. Então entenda que você vai perceber que tem abobrinha, tem abóbora, tem couve-flor, né? Tem brócolis, são legumes. Você pode até não gostar tanto dos legumes, mas olha com carinho para eles, olha com cuidado para eles, porque essa é a estratégia. Então, a gente está trocando o amido do arroz e o amido da batata pelo carboidrato simples daqui. Então não é uma dieta, por exemplo, que não tem carboidrato. Na verdade ela tem, só que é uma low carb, o carboidrato é baixo. E esse é o grande segredo. Para você aguentar a dieta, aí vem as gorduras. O segredo está aqui, gente, gordura. Tá? Então, por que nós vamos? Você vai perceber que é uma dieta que tem abacate, tem queijo, tem bacon. Por quê? Porque é uma dieta que a gordura vai trazer a sua saciedade. Eu não te falei que temos 2 vias de energia, ou carboidrato ou gordura? Ai, Bruno, mas a gordura não vai aumentar o meu colesterol? Não, porque você não está combinando os dois. O problema é quando a gente combina os dois, e aí vira o fast food. O que é a pizza? É massa com queijo. O que é o macarrão que você gosta? É massa com queijo ou com molho, com gordura, né? O que é o hambúrguer? É pão com queijo, bacon. Então, nós vamos aumentar a gordura, mas nós não vamos comer carboidrato. É importante você entender isso. Então, não tenha medo de comer gordura quando você não come carboidrato. Agora, quando você come carbo e come gordura, aí é ruim. Então, por exemplo, sempre tem a picanha, que a gente brinca, a pessoa fala, mas como assim eu vou comer a gordura da picanha? Vai, porque o problema da picanha é comer picanha com arroz, picanha com farofa, picanha com batata, porque aí é gordura e carboidrato. Se for uma salada com carne gorda, costela, picanha, cupim, se você quiser ir, tranquilo, salada e gordura, legumes e gordura. Abobrinha com uma carne gorda? Pode, maravilhoso, tá? Então,
Dentro das gorduras, o que eu mais gosto de indicar é isso aqui, gente, ó, abacate, isso aqui é um avocado, né, mas você pode comprar o abacatão, não tem problema. O abacate, ele é um super alimento rico em gordura, saciedade. Queijos, quando você for buscar queijo, ó, procura aqui sempre no verso, né, no tabela nutricional, veja o queijo que tem mais proteína e mais gordura. Na verdade, não é que tenha mais, é um queijo que não tenha carboidrato. Então você vai ver lá mussarela, tal. Até pode, mas o queijo, quanto menos carboidrato, melhor para a dieta. Então, ó, isso aqui é um Minas padrão, queijo coalho, parmesão, são queijos que eles são mais maturados e no processo de maturação ele acaba ficando com pouco carboidrato, ele zero carboidrato. Porque o processo de fermentação ele vai ficar apenas com proteína e gordura, tá? Então isso é muito importante, vai ajudar bastante. Bruno, bacon faz mal? Eu coloquei um presunto aqui, tá, gente, cru, só para você entender que o grande problema do bacon primeira coisa, são os nitritos, né? Porque eles precisam desses conservantes. Mas quando você for escolher um bacon, gente, evita aquele bacon no mercado que você vai olhar um monte de coisa. Tem bacon até que tem glutamato, gente, que é um realçador de sabor. Então você pode olhar isso aqui, ó. Por exemplo, é caro que, né? É caro isso, mas tenta. Às vezes você conhece um açougue, conhece alguma pessoa que produz um bacon mais artesanal. E aí você vai ver aqui, ó, carne suína, pernil, sal e nitrato, só. Sempre cria o hábito, gente, de ler os ingredientes, né? Pra você saber o que você está comendo. Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui é pernil fatiadinho. Tem um pouquinho de conservante? Tem. Mas é diferente de você, às vezes, pegar um bacon de mercado, dessas marcas tradicionais, você vai começar a ler um monte de coisa, até aromatizante de fumaça, com não sei o que, com realçador de sabor. Quanto mais nome você lê nos ingredientes ali, vai. Ou você pode ir, às vezes, até para uma pessoa que produz um açougue. Ah, tem bacon aí? Panceta, né, gente? Panceta é um bacon, é a barriga do porco ali. Você pode comer ela e fazer ela ali fresquinha, tá? Então panceta, né? O torresmo que é a panceta, pernil, tudo isso aí, gente, é bem-vindo se você tentar pegar o mais natural possível, tá bom? Então queijos é isso. Dos carboidratos, né, por exemplo, assim, carboidrato bem-vindo, pega um brócolis, couve-flor, abobrinha, chuchu, berinjela, todos são carboidratos que você vai ter na dieta e ele vai ser bem-vindo porque, na verdade, a gente está abaixando, tá? Abaixando o carboidrato. E o grande segredo é proteína, sempre, 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 tá? Você vai perceber que a sua dieta tem muita proteína, não se assuste e coma mesmo, tá? Então tem carne mais gorda, tem ovo. Proteína é o carro-chefe do seu emagrecimento, tá? Não existe fazer uma refeição sem proteína, capricha na proteína, tá? Então carne de boi, porco, peixe, frango, então... Mesmo que você, gente, ó, depois eu vou falar na frente, mas se você for vegetariano, vegano, tem lista de substituição, tem cardápio vegano, tem tudo certinho para você, eu vou falar na frente, mas foca na proteína. É a proteína que vai garantir a sua saciedade. É como se a proteína fosse o tijolinho e o carboidrato ou a gordura fossem os pedreiros e os serventes, aquele que constrói, tá? Então você tem que ter o tijolinho, obviamente você tem que ter energia. Então, o que nós vamos fazer com o seu corpo daqui para frente é dispensar alguns serventes ali e deixar aqueles serventes ali, os pedreiros da gordura, junto com a proteína. Então, eu espero que você tenha entendido para ficar mais fácil, tá? Para você não sofrer tanto. Então, dos carboidratos, a gente vai evitar o arroz, a batata, a mandioca, o inhame, a gente vai evitar nesses 7 dias. Depois, pessoal, eu vou ensinar vocês a consumir carboidrato, tá? Não é pra... Tem gente que fala assim, Bruno, mas a sua dieta não pode proteína, não pode fruta, não pode batata. Pode macarrão, pode pão, pode tudo. Mas lembra que você tem resistência à insulina? E lembra que nesse momento a gente quer tirar esse metabolismo e fazer o metabolismo funcionar? Aí a gente precisa baixar o carboidrato. Porque o nosso corpo, ele gosta muito de carboidrato. E se você não tirar, ele vai preferir a energia do carboidrato. Então, mesmo que você faça ali toda a refeição bonitinha, chega à noite, você come um arroz, o seu corpo ele vai pegar aquele arroz e vai falar assim, opa, insulina, vem cá. Aí ele já produz insulina, então é importante tirar mesmo, tá? Nesses 7 dias depois eu vou ensinar vocês a comer carboidrato, batata, inhame, arroz, pão, farinha, pizza, o que vocês quiserem, mas depois que vocês se tornarem merecedoras disso, que a gente destravar esse metabolismo aí de vocês, tá bom? Então, os legumes vão abusar, folha, tomate, alface, legumes, tudo isso tem na sua dieta e lembra que, na verdade, isso aqui é bom para você pela estratégia. Gorduras, o carro-chefe, então abacate, queijo, bacon, né? As carnes mais gordas também, né?
sobrecoxa, salmão, coisas mais gordinhas aí. E as proteínas, ovo e tudo mais aí entra muito bem, tá? Lembra, gente, que é equilíbrio. O que eu vou te ensinar aqui dentro é equilíbrio, tá? Então guarda isso, não é para você sofrer, não é para você ficar com raiva, brigar comigo, parar o programa, não. É 7 dias, você vai ver que é tranquilo fazer, mas você vai precisar ressignificar essas coisas aí, tá? Sobre o cardápio, a quantidade calórica eu expliquei, né, gente? Então desce o peso ideal, pelo menos 5 quilinhos. Não adianta você pôr menos 30 quilos, não, porque vai fazer um déficit muito grande, tá? Então a gente tem cardápio de 1.300, 1.500, 1.800 e 2.000 calorias. Lembrando que quanto mais alto, mais pesado, maior o seu metabolismo, mais você tem que comer mesmo, tá, gente? Para você ter noção, uma pessoa que está a mais de 100 quilos, ela vai fazer um cardápio de 2.000 calorias. Vocês vão se assustar com a quantidade de comida que é. Come que vai dar certo, come que você vai emagrecer. Vegetarianos e veganos. Eu sou vegetariana, qual o cardápio? Se você é ovo lacto vegetariano, você pode seguir o cardápio e adaptar um pouquinho. Se você é vegana, você vai seguir o cardápio vegana e vai seguir isso aí que tem as duas opções para você. Tá bom? Como que você vai ler o plano alimentar? Na maioria dos dias são 3 refeições. Lembra, né? Café, almoço e jantar, para que você organize a sua fome. Guarda isso, gente. Quanto mais você organizar café, almoço e jantar, mais o seu corpo vai se adaptar a ter fome no café, no almoço, no jantar. Eu gosto de brincar para você entender que é o seguinte: todo dia você toma café às 7 da manhã. 7 da manhã, 7 da manhã, 7 da manhã, você faz isso a vida inteira. Você entra na Black, eu peço para você pular o seu café das 7 para as 9 ou para as 10 ou para não tomar café. O que acontece às 7 horas da manhã? Você tem fome. É isso que você disciplinou o seu corpo. É por isso que um café, um almoço e um jantar vai acostumar você a ter fome, café, almoço e jantar. Aquela fome de 3 em 3 horas da resistência à insulina, a gente vai mandar isso embora, pelo amor de Deus, para café, almoço e jantar. Então você vai parar de beliscar, você vai parar de ter fome no meio do dia, você vai aprender a ter saciedade. No plano alimentar você vai encontrar a sugestão para o café, para o almoço e para o jantar bonitinho, tá? As sugestões já estão adaptadas para a quantidade de calorias que você precisa, então segue, gente. Nem mais, nem menos. Principalmente, nem menos, tá? Aqui na tabela você tem a refeição base e abaixo a lista completa das substituições para você variar. Então tem substituição. Ah, Bruno, não quero mais isso, troca por isso. Né? É bem legal, tem bastante opção, tá? Leia com atenção porque a gente tem muita opção lá para você, tá? Se não está no plano alimentar, não é para entrar nesses 7 dias, tá, gente? 7 dias ele tem um objetivo. Depois dos 7 dias você vai aprender, você vai ganhar consciência, você vai entender o processo, mas 7 dias é 7 dias, tá bom? Nós deixamos a lista de compra para facilitar a sua organização. No plano alimentar você vai encontrar algumas receitas também. E além disso, nós temos um guia de temperos para você não ficar com dúvida sobre o preparo da comida, tá bom? Eu deixei também um menu anticompulsão, caso você fique com fome, pode escolher uma receitinha para fazer um lanchinho extra, tá? Esse é bem legal e você vai perceber que na maioria das vezes você não vai precisar, tá bom? O material está completo, gente, leia, por favor, por favor. O objetivo dessa aula aqui, antes de começar, é que é o seguinte: eu sempre fiz a live, né, mas acaba fazendo muita coisa, ele não é tão didático, a maioria das pessoas não entende. Você, hoje, assistindo essa aula, volta na plataforma, leia os materiais, entenda, para que segunda-feira, 7 da manhã, você esteja lá presente, pronta para receber o novo conteúdo. Se você não absorver isso aqui, chega segunda-feira, você está perdido, você não está entendendo, você está perguntando de jejum, você está perguntando onde está o cardápio, você está perguntando o que é para fazer. Gente, a live às 7 da manhã é para você absorver aquilo que eu vou falar, mas tá presente mesmo, sugar o conteúdo, não é para ficar tirando dúvida no chat, porque você distrai, você não presta atenção, você não deixa de escutar aquilo que está falando na live e ninguém te responde, porque live é live, tá bom? Então, por favor, assista direitinho, você vai ter o suporte, eu vou explicar direitinho o suporte, mas consuma tudo o que der antes de chegar na live. Porque se chegar na live perguntando, mas o cardápio, que horas começa, qual o jejum é hoje, o que eu faço, aí você vai perder o mais valioso, que é o conteúdo ali motivacional, o conteúdo teórico, para você aprender da resistência à insulina, das coisas todas, tá bom? Então leia, aproveita o final de semana para se organizar, leia o material, assista as aulas da plataforma, as aulas também são importantíssimas, tá, gente? Já tá falando sobre jejum, sobre low carb, tudo certinho, tá? Para segunda-feira você chegar bem, sem ansiedade, sem desespero, sem se sentir perdido,
perdida, tá? Lembrando que os encontros da Black ficam gravados, tá? Mas a experiência ao vivo é diferente, então se esforce ao máximo, a gente vai até dar uma enxugadinha, que a gente acabar vindo até 8 e pouca, a gente vai até enxugar para você conseguir estar com a gente ali de 7 às 8, papum, tá? Para funcionar mesmo. E por favor, não deixe um dia e pule para o outro. E nem desista no meio do caminho, tá, gente? Porque às vezes você pula um dia e no outro dia fica meio um vazio. Ou você faz 1, 2, 3 dias e desiste no meio do caminho. Ah, Bruno, eu não gostei, não achei que não é pra mim, achei que não vai funcionar. Mas você só pode falar, gente, se é bom ou se é ruim, se você cumprir, tá bom? Muitas vezes eu pego, né, eu encontro muitas pessoas na rua, ah, Bruno, eu fiz a Black, não sei o quê, minha esposa fez a Black. Esses dias mesmo um cara chegou pra mim e falou assim, ó, minha esposa tá ali, ela comprou o seu produto, o seu curso, e ela não fez. E eu falei com ele, eu falei assim, sabe o que é engraçado? Porque problema, gente, não é questão financeira, né? O curso é barato, R$67, e talvez você nem dê valor para isso. Mas eu falei com ele o seguinte, o que me deixa triste é como as pessoas hoje elas estão desistindo antes mesmo de experimentar. Porque, gente, não é uma prova. Você não tem que ir bem, eu não vou te avaliar, você não tem que tirar 10, você não precisa perder 20 quilos. Você só precisa viver os 7 dias comigo. Assista às aulas. Mesmo que você tenha dificuldade em fazer a dieta, assista às aulas, porque as aulas vocês vão perceber que vai muito além de dieta. Eu vou falar de amor, eu vou falar de ansiedade, eu vou falar de pensamento, eu vou falar de gratidão. A aula, só o conteúdo mental, motivacional, já vai mudar a sua forma de enxergar a vida. E às vezes você deixa de assistir uma aula, um conteúdo que pode fazer muita diferença no seu relacionamento, na sua vida, no seu trabalho, na sua família, porque você acha que a dieta não é para você. Calma. Ah, Bruno, mas eu fiz e depois eu errei a dieta. Tá tudo bem, errou a dieta, volta. Ah, Bruno, errei no jantar. Dia seguinte, tudo igual. Café da manhã, almoço, jantar, café da manhã, almoço, jantar. Ai, Bruno, tentei fazer um jejum de 18 com 15, eu não consegui. Tá tudo bem, dia seguinte continua de novo. Não desiste, gente, não desiste, por favor. Porque hoje nós estamos cada vez mais, sei lá, sabe assim, mais desanimado com a vida, mais perdido, mais fraco emocionalmente. E você vai aprender comigo que existe uma coisa chamada mente. E a mente que julga, a mente que pensa, a mente que te sabota. E você vai identificar isso e você vai perceber que todas as vezes que você erra e quer parar e quer desistir, não é você. É a sua mente querendo te tirar o desconforto. Desconforto é bom, gente. E é um desconforto que você pode errar, você pode não conseguir, você pode tropeçar, você pode fazer os 7 dias e não emagrecer. Mas você vai virar para mim e falar assim, Bruno, foram os 7 dias que eu estive mais consciente da minha vida, que eu estive presente, que eu olhei para minha vida com outros olhos. Acredite no que eu estou falando. Não deixe a mente que vai te sabotar, os pensamentos, a energia ruim. Não deixe isso te sabotar. Esteja os 7 dias comigo, tá bom? Na plataforma, gente, tem um botão com FAQ, tá? De dúvidas. Lá você vai encontrar uma lista completa de dúvidas mais frequentes. Dá uma passadinha lá, tem bastante coisa, tá? E se não encontrar, no final do FAQ tem um botão para falar com o suporte. Gente, importante, tá? O suporte é o seguinte, o nosso atendimento é de segunda a sexta, de 9 às 5 da tarde, nos dias úteis, e o tempo de resposta é até 48 horas. A gente segue uma lista ali, tá? Se você ficar mandando várias vezes, a sua mensagem vai caindo e cada vez demora mais, tá? 80% das dúvidas que chegam para o suporte são dúvidas que eu falei na aula, ou eu falei aqui, ou eu falei na live. Tá? Então calma, porque aquele desespero, mas eu não sei, eu não consegui, eu não tô entendendo, eu não vou conseguir. Isso, gente, é muito mais a sua mente tentando falar assim, o curso é ruim, você não teve apoio, para com isso. Escuta o que eu estou falando. A maior parte das suas dúvidas já foram faladas, talvez você não estivesse presente ali, não prestou atenção. Eu estou falando isso porque a gente já está algumas blacks aqui, a gente sabe a mesma coisa. Chega gente brigando, reclamando, que não sei o que, não tive suporte, aí quando vê a pergunta, é a mesma coisa, que a gente já falou. Então assista as aulas, leia as dúvidas, tá? Eu te garanto que a sua dúvida vai ser sanada ali, e se não for, você vai ser respondido em até 48 horas pelo suporte, tá? Mas não deixe essa dúvida te paralisar.
Porque o problema não é você ter dúvida, dúvida é o seu direito e nós vamos tirar a sua dúvida. A dúvida, o problema é você deixar essa dúvida te paralisar. Então você pegar aquela dúvida e ficar remoendo, mas não me responderam, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na verdade, isso é só uma justificativa para você não fazer o básico. O que é o básico, gente? Assistir às aulas, seguir a dieta, organizar a sua alimentação, fazer o jejum. Isso é o básico. Mesmo que você esteja esperando a sua dúvida em 48 horas, vá fazendo aquilo que é importante, tá? Aguardo o atendimento após enviar a mensagem, tá? Não envia várias mensagens, porque isso tumultua para todo mundo, tá? Eu sei que às vezes você fica ansioso, mas eu quero a minha resposta, mas acaba mais tumultuando do que ajudando, tá? A cada mensagem nova, o sistema reconhece como um novo atendimento e coloca no final da fila, tá? Manda uma mensagem, 48 horas úteis, você vai ser respondido, tá? Não envie mensagens repetidas, não envie mensagem para outros números, usa apenas o botão do atendimento, combinado? Agora eu quero que você faça o download de todos os materiais e se organize e se prepare, tá? Faça a sua feira, igual eu fiz a minha aqui, coloque seu telefone para despertar e vá de jejum para a nossa primeira live às 7 da manhã, tá? É legal que você esteja em jejum para cada vez mais você estar presente e absorvendo os conteúdos, tá? Eu queria desejar aqui para vocês uma boa viagem, uma boa experiência. Eu queria que você confiasse mais em você e silenciasse os seus pensamentos. Isso é importante. Vai ser na nossa primeira aula, você já vai entender o quanto a gente pensa coisas desnecessárias. O quanto nós vivemos no medo, na pressa, na angústia, no sofrimento. Nos próximos 7 dias você vai receber muito amor de mim e de toda a equipe. Nós estaremos ali dando o nosso melhor, entregando presença, entregando cuidado, carinho, atenção. Aprenda a enxergar sempre o lado positivo. Um copo ou meio cheio, ou meio vazio. Infelizmente a gente está aqui, ó, olhando para o que falta, olhando para o que não deu certo, olhando para aquilo que está errado, mas sempre tem coisas boas, tá? Lembre-se que o valor deste investimento, eu não estou aqui questionando dinheiro, tá? R$67 para muitas pessoas é muito dinheiro, mas eu quero te explicar o que você vai receber aqui dentro do seu valor investido. Então, olhe sempre o copo cheio. Você vai ter muito conteúdo, são 7 encontros, só o que você já recebeu na plataforma, só essa aula já vale tudo, mas você vai ver que tudo vai valer a pena. E pior do que você falar da questão financeira é você não dar valor para o seu dinheiro, né? Porque tem muita gente que paga e não assiste. Então dê valor para o seu dinheiro, dê valor para o seu tempo, dê valor para o nosso tempo, porque a gente está aqui entregando realmente o melhor possível da experiência para vocês. Então eu desejo uma boa jornada de autoconhecimento, de calma, de paz, de amor, tá? Que você possa nessa Black se reconectar com Deus, com você mesmo, com a sua essência, com a sua família, com as pessoas que você ama. Que você possa ter força e coragem para enfrentar os seus desafios, para ressignificar suas crenças, para olhar para o seu passado. Que você possa usufruir dessa oportunidade. Saiba que eu vou estar entregando aqui, gente, ó, o melhor para você, o meu coração, o meu tempo, o meu cuidado, o meu carinho com você. Então, aproveite. Nem que você apenas assista a aula, mas não deixa de estar presente, não deixa de estar lá com a gente não. E não pensa tanto, não julga tanto, você vai entender o quanto sua cabeça funciona de forma desnecessária. Seja muito bem-vindo à Black Maga, eu espero que seja uma linda jornada de autoconhecimento e de evolução.